Bem-vindos ao podcast Tron. Hoje vamos falar aqui no episódio de hoje sobre Tron em movimento. Vamos contar uma parte crucial da nossa história, como ela passou por momentos decisivos e como eles foram transformadores com a sua liderança, Relio. Então vamos lá falar sobre isso. Vamos lá. A Tron sempre foi uma empresa referência no setor de tecnologia e soluções empresariais. Ela sempre foi. Sempre buscou inovação e excelência. Nos últimos anos, passou por uma evolução ainda mais significativa, tá certo? Então, o pensamento estratégico, acompanhado de planejamento, pensamento estratégico e planejamento, são importantes para a criação de novas iniciativas, né? Então, usar essas duas coisas são sempre legais. Então, vamos voltar um pouquinho de novo para completar a história que a gente falou de tecnologia, a gente falou como é que nasceu a empresa com produto, com estratégia de marketing. Agora vamos falar de outra coisa muito legal lá no começo, em 92, quando você já começa a implementar um pensamento institucional, tá certo? Que sempre foi uma característica sua. Então você, além de ter fundado a Tron, ajudou e participou da criação do Sindicato das Empresas de Tecnologia. Então, como é que isso se deu? Como é que entrou Metrópolis, Contec? Conta um pouco dessa história lá de trás, que tem uma cronologia importante para as pessoas entenderem como é que funciona, né, essa parte institucional, essa parte corporativista, trabalhando em prol do mercado. Bom, vamos lá. Nós iniciamos a empresa em 92. Sim. Nós fundamos ela em abril e logo nos primeiros meses eu fui procurado por um outro empresário do setor de tecnologia também. Naquele momento, eles estavam com a intenção, com o objetivo de criar, de fundar um sindicato patronal, Sindicato das Empresas de Tecnologia do Estado de Goiás. Então não tinha o sindicato e aquilo era importante até mesmo para definição em relação a contratos junto aos governos, tanto municipal, estadual, federal, e também para as negociações juntamente com o sindicato dos empregados. Então havia essa necessidade de uma entidade que representasse os empresários, as empresas. E aí, caramba, eu ficava pensando assim, por que foram me achar aqui? Poucos meses de fundação, a empresa estava ali naquela fase de construção, né? Estava engatinhando. E aí me acharam. Né? Me lembro muito bem quando eu fui procurado por um empresário, Alessandro Leal, sócio fundador da Prodatec. E aí ele me fez esse convite. Nós precisamos de criar um sindicato e eu gostaria de contar com a sua presença nesse momento. O que seria o meu papel? Além de ser mais uma pessoa, né, mais um empresário que estaria somando, mas era fazer uma peregrinação, né, uma caminhada em busca de adesões, em busca de outros empresários que pudessem compreender os nossos objetivos. Quer dizer, eu já estou até apropriando objetivo para mim, né? Mas naquela ocasião ainda não era meu. E aí, isso não foi complexo para mim, porque eu sempre acreditei nessa questão da união, né? Do associativismo, né? Onde que você reúne vários pontos, né? Várias empresas, vários empresários, não é? Ou, logicamente, poderiam ser vários empregados ou funcionários públicos, cada um na sua esfera, não é? Para que eles tenham uma representatividade forte, para que possam negociar em todos os aspectos. Porque quando você vai, pessoa física ou empresário, fazer alguma negociação, é você representando você ou a sua empresa, ou o grupo de empresas que você tem. Sim. Agora, quando você está representando um setor, quer dizer, a soma de várias empresas, né, empresas parceiras ou concorrentes ou, né, desconhecidas, é diferente. Você é ouvido, e isso faz com que o setor possa crescer, se desenvolver. Então,
ali em 92 nasce a ideia da criação do Sindinformática, o Sindicato das Empresas de Informática, e nós demos esse passo, né? Nós lutamos, né? Alguns avanços, alguns recuos, grandes negociações. Isso não foi fácil, mas foi muito bom para mim. Por quê? Porque eu fui desenvolvendo algumas técnicas de negociação, fui amadurecendo e sendo reconhecido por aqueles que sequer sabiam da existência da empresa, muito menos do Haley. Foi tendo representatividade. Exatamente. Então, depois do sindicato, a gente tem o Projeto Metrópole. Então, nós podemos dar uma sequência em relação à fundação do Sindinformática. Certo. Logo após a fundação do sindicato, nós tivemos várias reuniões ordinárias, extraordinárias, decisões, que nós estávamos construindo uma entidade, né? Era do zero. E já em 93, nós tínhamos uma ideia e fomos negociar com o então prefeito, que tinha acabado de assumir naquela época, né, o Darcy Acosta. Darcy Acosta, inclusive, foi meu professor de filosofia quando eu fiz engenharia. Então, o Darcy Acosta, ele era o prefeito naquela ocasião. E o que nós queríamos? Nós queríamos ter uma política, né, de incentivos, de atração e de retenção das existentes empresas do setor de tecnologia aqui em Goiânia. O que estava acontecendo naquela ocasião? Como a tributação de Goiânia para o setor de tecnologia ela era o percentual máximo permitido pela lei, nas cidades periféricas ou até um pouco mais adentrando para o interior era menor. Então, aí empresas que necessitavam de uma condição especial de um tributo menor estavam até migrando, né, para essas pequenas cidades. Então nós estávamos tendo uma evasão de empresas. Fazendo barriga de aluguel. Exatamente. Então, mas o que acontece? A partir do momento que aquela empresa vai para aquele local e de fato, né, elas iam para esse local. Tinha uma sede lá, né? Tinha uma sede lá e com os colaboradores trabalhando, a Goiânia estava perdendo receita, né? Receita pode ser diretamente ou indiretamente, né? Porque o funcionário que vai no restaurante consumir, que gera algum tipo de imposto, então toda essa cadeia vai se perdendo. E também a gente começava, as empresas elas estavam iniciando, mas se elas iniciassem e tivessem uma perspectiva frágil, o que ia acontecer? Nós íamos ter também evasão de mão de obra. Então o pessoal vai para Brasília, para São Paulo e tal e tudo mais. Então falamos, nós temos que fortalecer. Certo. Então foi um trabalho, não é, que iniciou em 93. Eu me lembro das reuniões com o Darcy como se fosse hoje. E assim, é muito importante, Gelson, para as pessoas, inclusive, que estão aqui assistindo esse podcast, compreenderem que, às vezes, alguns projetos, algumas mudanças, elas demandam tempo para negociar, iniciar, de fato, e um certo dia trazer retorno. Principalmente com a iniciativa pública. Né? Exatamente. Então, o que acontece nessa hora? As pessoas são muito imediatistas. Então você fala assim, não, hoje, olhando para o retrovisor, nós começamos em 93. Nós estamos falando de 32 anos. Lógico que já colhemos frutos, estamos colhendo ainda. Mas foram longos anos que nós tivemos que lutar para acontecer. Porque, olha, você tem que ter... Aí você começa a desenvolver habilidade de negociação com o vereador, com secretários, com o prefeito. Quer dizer que teve tudo isso? Teve tudo isso. Teve, claro que teve. É porque, olha só, entenda comigo assim. Não é fácil assim, chega lá e resolve, é? Entenda assim, nós vamos negociar com os vereadores, convencê-los da importância. E aí o setor B, que não é de tecnologia, fala, eu também quero. Ué, por que só para isso? Exatamente. Então aí começa todas as tratativas. E aí fomos evoluindo. Depois, se não me falha a memória, em 2005, quando o Íris Rezende ele assume a prefeitura, né? Então nós tínhamos um secretário do desenvolvimento econômico que tinha um olhar diferenciado para o setor de tecnologia, que era o Joel Santana. O Joel Santana tinha isso. Joel Santana Braga. Exatamente. É o secretário de desenvolvimento econômico do município de Goiânia. Então, SEDEM.
não é uma secretaria que cuidava apenas das feiras, como as pessoas falavam Sim. naquela ocasião. E aí nós começamos a negociar bastante com o Joel. Ele tinha uma boa visão e nós demos um grande passo naquela ocasião. E esse passo, essa conquista inicial, que foi a estação digital, né, a lei da estação digital, ela contemplava parte do centro de Goiânia. Naquela ocasião, a prefeitura queria rejuvenescer, revitalizar o centro de Goiânia. E aí achava que as empresas de tecnologia poderiam se instalar naquela região e quem se instalasse teria grandes benefícios. Certo. Né? Então esse foi o passo, foi uma grande negociação. Na época, eu particularmente não fiquei satisfeito, mas eu entendia que aquele era o primeiro passo, que nós teríamos ali 12 anos depois, né? Não foi meia hora depois, não? Não, 12 anos. 12 anos nós estamos falando de Darcy e mais outros 2 prefeitos para chegar o Íris. Né? Para ter alguém que realmente Exatamente. falou, eu vou levar esse assunto à frente. Lembrando que o Íris, ele era um político que ele era um cara, um construtor, um cara realizador. Sim. Mas ele não tinha apreço, assim, afinidade, melhor dizendo, com a tecnologia. Acho que é uma boa palavra. Né? Afinidade. Então, eu entendi o seguinte, é melhor passar isso agora e depois fazer uma emenda para ampliar a região. Sim. E aí, ok, fomos, aí tem solenidade, tudo aquilo. Paralelo a isso, nós estávamos com um projeto junto ao Sebrae, onde era aquele momento que aqui na nossa região, no Brasil todo, estava em alta os APLs, Arranjo Produtivo Local. E um dos arranjos era o setor de tecnologia. Então, o projeto do arranjo, do APL de tecnologia, na ocasião, capitaneado pelo Sebrae, foi o projeto Metrópole. Então, o projeto Metrópole, o que ele fez? Arranjo Produtivo Local de Tecnologia. O que ele fez? Ele começou a ter reuniões e as pessoas começaram a participar. Né? Os empresários do setor de tecnologia começaram a participar, independente do porte. Porque às vezes tem um pequenininho que às vezes ficava meio acanhado. Não é para mim? Ficava acanhado, tipo assim, o sindicato não é para mim. Agora o Sebrae, que é micro, pequenas e médias empresas, sempre incentivou. Aí ele falou, aqui me cabe. Aí o empresário, ele entra nessa hora e o projeto Metrópole começa a ganhar força, começa a ganhar corpo. E isso foi lá em meados de 2003, 2004, 2005, né? Então, 2005, e aí surge, de fato, uma associação. Quer dizer, o projeto Metrópole, que ele startou, né, essa aproximação, né, o APL Projeto Metrópole, ele se transforma numa associação. Nós ficamos tão fortalecidos que nós decidimos criar essa associação, que é a Comunidade Tecnológica do Estado de Goiás, a CONTEC. E assim, tem um negócio, tem um fato marcante, mas assim, pra você ter uma ideia, né? Nós estamos falando de 2005, nós estamos falando de 2005, 2004, 2005, mais ou menos, nós estamos falando de 20 anos, Gelson. 20 anos, e eu não esqueço de uma frase do então secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás. Então, o secretário de Ciência e Tecnologia, naquela ocasião, estava presente no auditório, ali no Palácio do Pedro Ludovico, ali no prédio do Centro Administrativo, né? O Palácio Pedro Ludovico Teixeira, né? Nós estávamos no auditório Mauro Borges, para fazer o lançamento da CONTEC. E foi um senhor evento. O Regner era o presidente, então foi muito prestigiado pelo governo, tanto municipal quanto estadual. E aí, o então secretário de Ciência e Tecnologia, grande amigo meu, admiro muito, que é o Gilvani Felipe, ele, em um determinado momento, ele falou uma frase que ficou para sempre na minha cabeça. Ele falou o seguinte, da importância da CONTEC, porque o setor de tecnologia no estado de Goiás é o seguinte, é um setor que não se conhece e não se reconhece. Então, quando ele fala isso, é a frase para mim que foi uma virada nessa questão do fortalecimento do associativismo aqui na nossa região. Então, o setor que não se conhece, quer dizer, os empresários, eles não se relacionam.
Eles não se conhecem. Cada um fica na sua empresa, não sai para tomar um café, para um almoço, para um evento. Então, eles têm essa timidez ou aversão a esse relacionamento, imaginando que não somos concorrentes, somos inimigos. Inimigos. Né? E aí, então, o setor não se conhece. Então, não tinha esse relacionamento. E a Contec traz isso, esse fortalecimento. E a outra parte que ele fala é que não se reconhece. O não se reconhece, ele quer dizer o seguinte, é o famoso síndrome vira-lata, né? Vira-lata. Então, por exemplo, não se reconhece, ele não dá valor. Ele acha que um produto que vem ou de Porto Alegre, ou de Belo Horizonte, ou de São Paulo, do Rio, qualquer outro centro maior, é melhor do que o que nós temos aqui. Isso não é verdade, porque aqui nós temos na nossa região empresas que são destaque a nível nacional, representatividade mesmo, seja na parte de desenvolvimento, seja na parte de certificação digital. Então, tudo isso nós temos na nossa região. Então, nós também temos líderes nacionais. Líderes nacionais, bem colocado. Então, naquele momento, ele traz essa frase que foi muito importante. Então, ali nasce a Contec. A Contec foi uma virada de chave no setor de tecnologia aqui no nosso estado. Você falando aí, eu reconheço o tanto que DNA é um negócio que vai, né? Só para lembrar hoje. A Contec teve a vida dela e ela foi sucedida. Ela teve uma sucessão, uma transição para outra entidade. Sim. Qual foi a outra entidade? A Cespro. A Cespro. E esse DNA que foi criado lá foi tão relevante e tão importante que hoje, inclusive eu passei para o David colocar uma publicação, uma matéria. Quer dizer, eu faço parte da diretoria dos dois, do sindicato. Eu tenho uma diretoria que é a herança do que a nossa empresa construiu, do que você construiu, acabou de narrar. E também tem uma cadeira na Cespro. Então, quer dizer, esta parte da preocupação com o institucional, com o arranjo, com o ecossistema, sempre foi uma coisa tão presente, tão forte na Tron, que a gente ainda continua fazendo esse trabalho de cuidar desse segmento e as pessoas que lá estão sempre querendo que a gente esteja representado lá. Então eu não vou dizer uma sucessão, mas seguir um caminho que foi aberto por você para a gente poder hoje ainda fazer parte dessas entidades, porque eles fazem muita questão de que a gente sempre esteja lá junto, que a gente tem contribuições para dar. Então, só reforçando. Claro. Eu acho isso até muito importante, porque senão a gente seria um pouco egoísta. Então, ou seja, eu quero para mim, só para mim, e quando eu estiver satisfeito, está tudo bem e eu saio. Então, naquela ocasião, já com esse viés de não ser egoísta, eu achava interessante eu lutar por conquistas para o setor e não exclusivamente para a Tron. Eu entendia que se a gente conseguisse algo para o setor, nós estaríamos elevando o padrão de pensamento, de negócios, de maturidade dos empresários locais, né? Então, abriria a mente de muitos. Foram muitos eventos que nós realizamos, muitos eventos que nós levamos as pessoas para fora de Goiás, para fora do Brasil, em eventos internacionais, para que a gente pudesse ter uma noção do que acontece fora da nossa região. E isso fez com que os empresários se desenvolvessem muito mais. Neste momento, a Tron acaba se desenvolvendo também. É muito melhor isso do que eu estar num meio que não é nada interessante, nada desenvolvido, e apenas, no meu caso, estar em destaque. Isso não duraria por muito tempo. Se você criar um ambiente todo, um ecossistema, onde que todos estejam em desenvolvimento... E se revezam, né? E se revezam, exatamente. Você consegue alcançar esse objetivo com maior durabilidade, mais tempo de retorno e de ações. Que você passou por uma presidência e depois não ficou lá como acontece de tendo reeleição, quer dizer, deixou a sua marca e seguiu, né? Sim, essa é uma outra característica, né? Para todo mandato que eu fui eleito, que eu assumi, eu tinha sempre isso na minha cabeça. Eu nunca quis ser reeleito ou ficar ali por aclamação. Em todas as situações, as pessoas
queriam que eu permanecesse. Mas eu entendia que era melhor eu estar, enquanto presidente, eu identificar possíveis lideranças que pudessem dar sequência, não é? E eu iria em busca de novas oportunidades, abrir novas frentes. Então, nós não tínhamos nada em 92. Então, nós estamos aqui agora em 2005, já com 2 entidades. Nós estamos falando aqui de sindicato, Sindiinformática e a comunidade tecnológica, que é a Contec, né? Então, isso, para quem não tinha nada, já era muito. E nós continuamos juntos nessa jornada para novos desafios. Vamos falar desse novo desafio? Vamos para os novos desafios, mas ainda com relação à Contec, eu acho que vale a pena eu dar sequência e arrematar aquela ideia que iniciou em 93. Em 93, nós iniciamos a ideia de ter uma lei que pudesse melhorar o setor de tecnologia, uma lei municipal com o Darcy Accorsi. Foram negociações, 12 anos depois, né? 12 anos depois, nós conseguimos um primeiro passo com o prefeito Íris e o secretário Joel. O Íris, ele já estava no 2º mandato como prefeito, né? Estava. Sim. Ele já estava, ele tinha sido reeleito em 2010. Só que ele queria concorrer ao governo do estado de Goiás, e para isso ele teria que renunciar. E naquela ocasião, eu tinha uma grande amizade, um bom relacionamento com o vice-prefeito. O vice-prefeito, esse sim, tinha muita afinidade com a tecnologia, tinha paixão pela tecnologia. Então, o Paulo Garcia, vice-prefeito naquela ocasião, ele se apoiava muito em nós, na Contec. Apoiava em quê? Buscar informação, o que é melhor para o setor, o que é melhor para desenvolver. Porque ele entendia que a tecnologia é um setor transversal, que ele passa pelo setor de educação, de segurança, né, da saúde, tudo isso. Você não vai ver, você fala assim, como assim, Rei? Você não vê uma área de saúde sem tecnologia, Sim. Educação sem tecnologia. Então, ele é transversal, ele está presente em todos. E aí ele falou, eu vou me apoiar nessa garotada, porque quando eu estiver com o pessoal de tecnologia, eu vou ter elementos suficientes para ter um bom discurso e levar propostas para o prefeito. Ele era o vice-prefeito. E aí nós fomos criando essa amizade, né? E o Paulo, a gente trocava mensagens, né? Já tinha extrapolado a esfera só de relacionamento institucional. E quando o Íris anuncia que sim, ele ia concorrer, aí eu falei com o Paulo. Foi, Paulo, você vai assumir. Ele falou, não, ainda não sei. Aquele jeito do político, né? De ser comedido. Tenho certeza, mas não vou dizer que vou. Eu tenho certeza, exatamente. Tenho certeza, mas eu não vou dizer. E aí eu falei, não se esqueça da gente, setor de tecnologia. Ele falou, Reilly, a tecnologia é a menina dos olhos. E era mesmo. Ele falava isso para mim. E eu falei assim, gostei dessa frase. Essa frase vai mudar muita coisa. E quando o Íris ele renuncia e o Paulo assume, a capa do jornal foi exatamente essa. Paulo assume e diz que a tecnologia é a menina dos olhos. O setor de tecnologia vibrou com isso. Nossa. Então nós avançamos. Eu, naquela ocasião... Foi para a capa do jornal. Capa do jornal, né? Eu era o presidente da comunidade tecnológica, da Contec, e aí nós iniciamos as negociações para o quê? Lembra que a lei da estação digital era restrita ao centro de Goiânia? Sim. Então nós fomos lutar, negociar com os vereadores para ampliar esse incentivo, esse grande incentivo para o setor de tecnologia, para toda a cidade. Estender para todo lugar. Exatamente. E nós trazer de volta as empresas. Exatamente. E nós conseguimos esse incentivo, esse benefício para o setor, independente do porte da empresa. Então, se ela é do setor de tecnologia, ela seria beneficiada com tais incentivos. Não era só empresas novas, só as antigas, não. Todas. E assim é até hoje. E as empresas passaram a ter mais recursos em caixa,
puderam investir em tecnologia, em equipamento, em qualificação, na contratação de mão de obra, e o setor foi se desenvolvendo. Então, esse ciclo que nós iniciamos em 93 com o Darcy, ele tem o êxito com o Paulo Garcia em 2010, com a criação, quer dizer, nós transformamos a lei da Estação Digital para Goiânia Digital. Goiânia Digital, que até hoje existe, foi nessa época que ela foi criada. Acho que fica aqui uma homenagem ao saudoso Paulo Garcia. Sim, Paulo Garcia. Importantíssimo. Prematuramente ele nos deixou. Que ajudou o setor, que abraçou o setor e foi visionário, né, Rê? Sim, foi muito, visionário. bastante. Todas as tratativas e reuniões que nós tínhamos com o Paulo, elas eram muito dinâmicas. O Paulo tinha isso. Foi muito importante para o setor. Bacana. Então vamos um passinho para frente agora. Ok, um passinho para frente. Além de fazer a contribuição que você acabou de falar, com duas entidades, em 2011 você resolve dar um passo diferente. Vai além de ser o gestor principal da Tron, de quem sempre conduziu os negócios, e recebe um convite para ir para o governo, para ir ajudar a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Como é que isso aconteceu? Como é que foi essa experiência aí? Como é que isso influenciou a sua forma de pensar? Como é que isso influenciou o futuro da Tron? Como é que foi essa decisão de sair da iniciativa pública e dar a sua contribuição? Porque você vai dizer a frase importante aí, que é, em vez de ficar resmungando, vai lá e tenta fazer. Exatamente. Então conta um pouco disso aí, até fala um pouco dessa frase aí para poder incentivar quem está nos vendo aqui, né, quem está nos assistindo, para poder dizer, em vez de você às vezes criticar só os políticos que estão aí, que ajudam a fazer as leis, a legislação, faça a sua parte. Exatamente isso. Conta lembrando como é que você fez a sua parte. Lembrando que se o político lá está, foi porque a maioria, através da democracia, colocou ele. Colocaram aqueles políticos naquele local. Então não adianta ficar reclamando. Faça parte da solução, né? Então, como assim eu tenho um viés de união, de associativismo, né, de que juntos nós podemos fazer mais, também não fazia sentido eu começar a criar entidades ou participar da criação de entidades, né, e esquecer da Tron. Porque se eu esqueço da Tron, a Tron não prossegue, não fazia sentido eu estar mais no setor de tecnologia, porque a empresa da qual eu represento, né, a qual eu represento, eu não estaria mais no setor de tecnologia. Então eu sempre tive esse cuidado. Mas em 2007 eu pensei o seguinte: se eu quero que essa empresa ela atravesse por décadas pela frente, né? Uhum. É importante eu pensar na profissionalização da gestão da empresa. Então eu falei, bom, nós temos que pensar nisso. Então foi um passo que foi dado em 2007. Nós decidimos profissionalizar a gestão. Nós contratamos na ocasião um profissional que ajudou na elaboração no pensamento, que foi o Jefferson Senna. Ele faz um estudo como a Tron deveria se posicionar, fortalecer, para que pudesse acontecer. Da mesma forma que eu falei que as coisas não acontecem da noite para o dia, então nós pensamos isso em 2007. Então eu preciso preparar essa empresa que eu estando à frente ou não, ela vai funcionar da mesma forma, ou até melhor. Como eu tenho assim um jeito paternalista, então às vezes poderia chegar um momento em que a minha gestão pudesse ser, eu não digo tóxica, mas não fosse tão benéfica para a saúde da empresa. Isso vai acontecendo. Muitas empresas, as pessoas persistem com aquilo, achando que eu sou insubstituível, e aí as coisas se complicam. Então, foi esse passo. Em 2009, nós demos mais um passo, que foi a sua contratação. Você veio, e quando você vem, a nossa conversa foi: você vem para assumir a minha função na empresa. Então nós passamos um período juntos, caminhando juntos, eu, você e o Jefferson. Né? Eu percebia que a empresa estava cada vez mais preparada para uma possível ausência minha. Então, só que eu não pensava naquele momento que era algo
tão grandioso quanto foi. Eu imaginava, às vezes, ter iniciativa com outra empresa, coisa nesse, ou que eu ficasse mais livre para fazer parcerias estratégicas. Então, a empresa já estava madura, já estava preparada, isso lá em 2009. Quando foi em final de 2009, eu recebi um telefonema. Então, e assim, a coisa é engraçada, né? Porque eu assim, até hoje eu não tenho o hábito de atender ligação de quem eu não conheço. Não é um desconhecido, né? eu não atendo. Né? Então, ou eu não priorizo. Mas não sei por quê. Eu atendi aquele telefone. Aquele dia você estava iluminado e atendeu. Isso já aconteceu algumas vezes na vida, com outras situações, né? E aí eu atendi e era uma ligação do então senador Marconi Perillo. Eu lembro como se fosse hoje. Ele fala, boa tarde, tudo bem? É o Reilly que está falando? Eu pensei, essa voz não é estranha. Eu falei sim, ele falou que é senador Marconi Perillo. Eu falei, pronto. Nós não temos negócio com o governo, nós não temos nada. O que será que esse homem está me procurando? Ele falou, olha, eu gostaria de conversar com você, né, sobre o setor de tecnologia no estado de Goiás. E o presidente da entidade, da Contec, e nós marcamos um papo. Ele falou assim, eu gostaria que você me apresentasse um projeto de que forma o governo do estado de Goiás pode contribuir com o desenvolvimento do setor de tecnologia. Às vezes você pode falar assim, hey, mas o que tem a ver o setor de tecnologia, que é serviços, com o estado que não exerce quase nada em termos de políticas públicas para serviços? Olha, o que acontece é o seguinte, quando o estado está em qualquer negociação, a força é muito maior. É um peso, né? A representatividade é incrível. Então, ele poderia influenciar também todas as prefeituras, coisas nesse sentido. E aí nós reunimos algumas pessoas do setor, elaboramos um denso material, né, farto, sobre o que poderia melhorar no setor de tecnologia, apresentamos e ele gostou bastante. E aí nós começamos um relacionamento, eu gosto muito de política, que eu sei que através da política nós podemos promover alguns avanços significativos em nossa sociedade. Transformar o mundo. Exatamente. E aí ele falou, olha, eu gostaria que você coordenasse o meu programa de governo nessa área de tecnologia. Aí eu falei, então, eu topo. E aí participamos juntos e tal. Marconi disputou com o Iris Rezende, né? E o Marconi, pela terceira vez, ele foi eleito governador do estado de Goiás para a gestão 2011-2014. Em 2011 já era o terceiro? Já era o terceiro. Ele foi eleito pela primeira vez, né, lá em 98, quando ele tinha 35 anos, o menino da camisa azul. Exatamente. Também concorrendo com o Iris Rezende naquela ocasião. Então, em 98, depois de 2002, novamente, governador. Em 2010, ele concorre e é eleito o governador. E aí ele faz um convite para mim. Aí o Marconi, eu me lembro que ele estava na formação da equipe de governo, sim, muitas negociações, e é mais ou menos o seguinte, né? Para que ele pudesse ser eleito, porque naquela ocasião o Marconi ele lutou contra o governo municipal, que era o PT. Lembra que o Iris renunciou e quem assumiu foi o Paulo Garcia, PT. Então o governo municipal era contra o Marconi, contra no seguinte, naquela disputa. Né? Oposição naquela oposição, disputa. Melhor dizendo. O governo do estado também era oposição ao Marconi, que era o Alcides. Alcides Rodrigues. Né? E, nacionalmente falando, nós tínhamos também o governo do PT. Então, quer dizer, era tudo e todos contra o Marconi. E o Marconi foi eleito. Então, para que ele fosse eleito, ele teve que fazer muita costura. E aí uma disputa por cargos. Eu me lembro que eu ia fazer uma viagem internacional para passar Natal, Ano Novo e parte do mês de janeiro. Eu lembro disso agora você falando. E a secretária dele me liga no dia que eu ia viajar. Eu ia viajar por volta de 17 horas, me liga cedo.
Marconi, o governador eleito quer falar com você. Eu fui conversar com ele, explicando que eu tinha uma viagem que tinha que ser muito rápida. E aí ele me faz um convite para que assumisse, né, trabalhasse com ele como a pessoa da tecnologia, o setor de tecnologia fosse representado, né, por mim, ali, né, representando o setor, na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, e aí uma das propostas que eu fiz, ele fez a proposta, e uma das condições, apenas uma, foram várias condições, mas uma que eu vou destacar é que eu falei o seguinte: ok, mas eu ficarei apenas um mandato. Aquela minha ideia de não renovar, né, para abrir espaço para próximos. E aí ele me respondeu assim: então você está no governo, eu não estou nem pensando em reeleição. Claro que estava, né? Quando que e aí tá? nós participamos do governo, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, do governador Marconi Perillo, e conseguimos grandes, consideráveis avanços que eu não tinha naquela ocasião a dimensão dos desafios que nós temos quando a gente passa a fazer parte da política para melhorar a sociedade. É muito desafiante, muito desafiador. Conta uma, vai. Conta da parte, eu acho que foi bem na época que a internet estava entrando. Exatamente. Esse desafio aí, esse eu acho que vai é legal. bacana. Nós podemos falar de dois grandes desafios que é bem interessante. Logo no início, então é o seguinte: a minha dificuldade no governo é porque eu tenho uma característica, um estilo de empresário, setor privado, uma outra dinâmica, né? As coisas acontecem de uma forma mais ágil nas empresas, mas aí depois você tem que entender por isso. Mas na empresa é muito mais ágil. Sim, a empresa ela é esse tamanho de universo. O Estado é um universo muito maior. Então, quer dizer, o impacto na sociedade, você tem que tomar muito cuidado com o que você faz. Então, naquela ocasião, nós percebemos, nós tínhamos informações, né? Nós temos várias fontes de pesquisa, né? O IPEA e tudo mais. Nós tínhamos informação que no nosso estado de Goiás, apenas 18% dos domicílios tinham acesso à internet. Você já imaginou um estado com 246 municípios, né? Naquela ocasião, por volta de 6 milhões de habitantes, 18%. Então aquilo para mim foi impactante. Então nós fizemos a proposta, nós criamos um programa de governo chamado Goiás Conectado. E esse Goiás Conectado, nós queríamos elevar essa condição para 50%, sair dos 18% para os 50%. A minha grande felicidade é que hoje, né, em pleno 2025, nós estamos falando que o Estado tem 93%. Quer dizer, hoje eu olhando eu falo, poxa, eu de alguma forma eu contribuí com isso. E o desafio também foi muito grande. Mesmo dentro do governo, você tem que negociar com seus pares. No meu caso, eu tive que negociar naquela ocasião com o secretário da Fazenda. Porque Fazenda, Receita. E a minha proposta era uma certa isenção de tributo para que as pessoas pudessem ter acesso à internet. Porque eu não sei se você sabe, mas energia, telefonia e combustível são assim as maiores fontes de recursos de um estado. 30% de tributo, quer dizer, é muita coisa. Então, se você tira esse peso, você faz com que muitas coisas possam acontecer. Detalhe, hein? Quando eu falava em isenção, era isenção para quem não tinha. Se aquela pessoa não tem, ela já não paga, ela já não contribui. Então, o Estado não estava perdendo nada. Era abrindo a porta mesmo. Exatamente, foi muito bom. E o outro, né, já não é mais tanto nessa parte de tecnologia, mas é uma coisa muito importante que até hoje a gente não encontrou alternativas, que nós criamos o Bolsa Futuro. O Bolsa Futuro era qualificar a mão de obra, eram cursos técnicos, esses cursos eram cursos de 6 meses de duração, com certificado e tal e tudo mais. E o nome Bolsa é porque a pessoa tinha um incentivo, caso ela tivesse presença nas aulas. Ela tinha além de não pagar? Além de não pagar, tinha um incentivo financeiro. Ela recebia. Porque ela tinha que transportar, ela tinha que comprar, às vezes, uma comida, às vezes ela tem filho, tem que deixar alguém, ela teria que pagar. Então ela ia para as escolas que nós montamos no estado todo, né? São os colégios tecnológicos, COTECs, justamente para o quê? Para que a pessoa tivesse
condição técnica de buscar o emprego. E buscando emprego, ele poderia aos poucos deixar de depender, teriam mais dignidade tendo emprego, salário e às vezes sair do Bolsa Família e do Renda Cidadã. Então é importante as pessoas entenderem também, assim, às vezes o Bolsa Família, quem recebe não é só quem está desempregado, não. Às vezes a pessoa tem, é uma ponte que as pessoas, né, você vai aos poucos tirando a partir do momento que ela vai conquistando espaço e recursos para se manter. Então essas duas conquistas eu guardo, porque nós estamos falando de 550 mil pessoas que foram qualificadas pelo governo do estado de Goiás no período de 2011 a 2014. Sensacional, que experiência incrível. Para fechar esse bloco de tanta coisa legal, tem uma aqui que eu especialmente gosto muito, porque eu acho que ela linka, já entra para uma fase um pouco mais próxima daquilo que nós vivemos hoje aqui, não que as outras não fossem, né? O que você acabou de narrar, sem internet nós não estaríamos onde estamos hoje, a infra que foi criada para isso, mas em 2016 você e a Tron, né, dão um passo diferente na busca ainda maior de inovação, que é a sua participação na presidência do Gintec. E por trás do Gintec tem uma iniciativa que é uma iniciativa de inovação grande que está ligado às startups. Então, conta um pouco como é que foi essa fundação aí, trazer para cá o Instituto Gintec, trazer a ACE, conta essa história bacana aí que está muito ligada com o que a Tron é hoje. Sim, e lembrando, né, eu sou uma pessoa que aprecio a parte do associativismo. Eu não quero ficar para sempre no poder, então eu não quero uma reeleição, eu quero identificar novas lideranças para que elas ocupem o cargo, por exemplo, que eu estou, ou que eu estava, né? E eu vou em busca de novas oportunidades. Assim foi no sindicato, aí veio a criação da Contec, porque eu já não estava com tantas obrigações no sindicato. Aí quando eu estou mais livre da Contec, acontece a questão do Estado, e o Estado eu fui nomeado, porque eu fui nomeado. Então. Eu falei com o Marconi quando ele foi reeleito, falei com o governador Marconi que meu papel já tinha e finalizaria ali, conforme nós havíamos combinado, né? E aí, para minha surpresa, eu fui nomeado. E aí, só que eu optei por não tomar. Lembrei disso. Eu optei por não tomar posse. Uma coisa é você ser nomeado, para efetivar você tem que tomar posse. Então eu não tomei posse, fui muito cordial com ele, tive uma conversa muito amistosa. Eu documentei isso para que ficasse até mesmo para a posteridade, né? Então, eu agradeci e me coloquei à disposição, mas sem a necessidade de ocupar aquele espaço, deixando para que outros representantes do setor de tecnologia entrassem e continuassem. Aí eu fui em busca de novos desafios. Como nós passamos durante o governo Marconi trabalhando muito, digamos que meio que catequizando as pessoas sobre uma coisa que estava em alta, que eram os parques tecnológicos, e eu fui para alguns países para conhecer alguns outros estados também. Então, eu fui convidado por um grupo para que nós pudéssemos, através da união de empresários, desenvolver um projeto e criar uma nova entidade. Lá vai o Haley novamente desbravar, ser o pioneiro, buscar oportunidades para o setor que nós não tínhamos. Nós poderíamos ter uma ou outra startup, então fomos convidados a fundar um instituto de inovação Gintec. Então, como o viés de parques tecnológicos estava em alta, eu fui convidado, participamos, negociamos, eu fui o primeiro presidente do Instituto de Inovação do Estado de Goiás, Gintec. E para que a gente tivesse uma grande âncora que pudesse mudar o nosso cenário e dar um grande salto de desenvolvimento, nós trouxemos um grande parceiro. Nós trouxemos a ACE. Trouxemos experiência. Exatamente, porque a ACE, ela já era a maior e melhor acelerador de startups da América Latina. Então, quando a gente fala maior,
né, é porque ela tem o maior número de startups sob o guarda-chuva dela. E a melhor é porque ela trouxe os melhores resultados. Maior no valuation das empresas. Exatamente. Então, ela dava musculatura para as empresas para que elas pudessem ter maturidade, crescimento e serem atrativas para que elas pudessem receber investimento ou serem vendidas, coisas nesse sentido. Série A, então, série B. ali nós começamos um trabalho que começou a mudar o cenário da nossa região. E tanto para mim quanto para você, a gente sempre falou isso, né? Foi muito aberto. Foi legal. Que a gente queria o seguinte, a gente queria estar no meio dos startupeiros, né? Pessoas muito novas na idade, jovens como nós na ideia. Nós queríamos rejuvenescer cada vez mais a forma de pensar, a forma de falar, porque são termos totalmente diferenciados, né? Novos experimentos, né, novas técnicas, seja de vendas, de desenvolvimento, de crescimento das empresas. Quer dizer, tudo isso para nós foi muito importante. Nas barreiras decisórias, né, que é tudo mais rápido. Exatamente, exatamente. E aí, mais uma vez, o setor foi ficando cada vez mais unido. Eram muitos eventos, nós trouxemos grandes ícones aqui para a região, né, nacional, pessoas de nível internacional, que puderam vir a Goiânia e desenvolver o nosso setor mais uma vez, agora com o advento das startups. Tinha incubação, tinha seleção. Isso, fala só um pouquinho desse assunto. A parte das incubadoras, elas já existiam através das universidades. Então, o papel que as universidades desenvolvem muito são as incubadoras. E nós viemos com um papel, digamos que vinha para somar ao papel que as entidades da área de educação desenvolviam, né? E aí nós viemos somar com eles. Isso para elevar o padrão das empresas e da mentalidade dos empresários. Como você é bom de lembrar de detalhe, melhor do que eu, claro. Uma diferença das incubadoras, que as incubadoras, então, dentro das universidades, nascem as startups, Sim, às vezes do zero. Exatamente. A ACE, com o apoio das empresas que se associaram a ela, e a Tron era uma das 10, o objetivo era pegar empresas no estágio um pouco mais à frente. Olha, a gente fala em incubadora, aí você lembra como é que uma granja funciona. A granja tem lá a galinha, aí tem um ovo, aí nasce o pintinho, esse pintinho ele vai se desenvolvendo, vai ganhando musculatura, vai ganhando corpo, aí entra a parte das aceleradoras de startups, onde que nós entramos. Porque naquele momento, o que uma aceleradora poderia fazer naquele momento? Não era só a injeção de capital, recurso financeiro, mas tinha o capital intelectual, o capital de relacionamento. Então, às vezes, tem uma startup que está iniciando, ela precisa de dinheiro, mas às vezes não. Às vezes, mais do que dinheiro, ela precisa de relacionamento, é ligar o ponto A ao ponto B. Ou seja, aquela startup às vezes precisa ter um contato com uma grande indústria, que ela tem um produto para ela, mas ela não sabe chegar. Não consegue quebrar as barreiras. Não consegue. E através de uma entidade como o Instituto de Inovação Gintec, nós facilitamos isso, nós pavimentamos o caminho das empresas para que elas pudessem chegar naqueles locais que elas até então encontravam isso com a grande distância ou com a estrada totalmente sem nenhum tipo de pavimentação. Então essas empresas que se associaram a ACE entraram com capital. Sim. Que fez então um fundo. Exatamente, formamos um pool de empresas. Selecionava a startup e injetava dinheiro nela. Exatamente. E isso permanece até hoje, não é? Sim. Nós temos esse fundo de investimentos, onde que nós temos algumas startups que estão em desenvolvimento desde aquela ocasião. Nós estamos falando de 2016. Quando eu saio do governo final de 2014, aí tem 2015 para pensar, negociar e tudo mais. Em 2016 nós iniciamos o Instituto de Inovação Gintec. Então, quer dizer, falando de 2016 para 2025, de 9 anos de um grande avanço no setor. Até hoje, nós somos investidores do Instituto de Inovação Gintec. Lá, nós dois pudemos fazer duas coisas. Então, só vou dar deixa e você comenta aí. A gente emprestou um pouco do que a gente conhece para aqueles jovens que estavam iniciando e a gente emprestou deles a pujança, a visão diferente. Só dar uma comentada para fechar esse Exatamente item. Isso, né? Quando os investidores participam, além do capital financeiro, tem também o capital intelectual de relacionamento. Né? Então, são as pessoas que podem fazer acontecer.
Então nós levávamos, como se a gente fosse um caixeiro viajante, nós levávamos na nossa bagagem o portfólio das empresas em grandes reuniões fora de Goiás. Nós levávamos as empresas para que elas pudessem ser conhecidas e serem desejadas por outros fundos de investimento. E também a nossa participação neste meio fez com que a gente rejuvenescesse em termos de pensamento, onde nós pudéssemos ter acesso também a outros contatos, essa forma dinâmica, né, de como as coisas podem acontecer nesse novo mundo. Quer dizer, nós estávamos fazendo uma transposição naquele momento. Nós estávamos rejuvenescendo para que a gente pudesse enfrentar novos e grandes desafios. Muito bom, foi uma fase bacana, né, Rita? Foi muito boa, muito divertida. Então, a gente dá uma paradinha. Ok. Vamos para o bloco 2. Bom, então tem uma parte importante agora para a gente falar, que são de novas parcerias. E tem uma parceria que é bastante significativa, bastante importante para nós, que é uma parceria que nós firmamos com a OMIE. Então, você vai falar um pouco, quer dizer, o nosso público principal, o nosso principal cliente, que é o contador, de vez em quando nos perguntava: quando é que vocês vão ter um RP? Quando é que vocês vão ter um cara que atenda o meu cliente? E a gente, numa mudança nossa, que talvez tenha link com o que a gente acabou de falar, de startups, de trazer novas coisas, o nosso mindset foi mudando e a gente entendia que era difícil, talvez, desenvolver um produto, então a gente se abriu a novas parcerias e a gente trouxe para dentro do nosso portfólio um parceiro importante, que foi a OMIE. Como é que isso foi feito? Como é que isso se torna um marco para a Tron? Como é que foi esse impacto dessa aliança que a gente fez? Fala um pouco para a gente aí de como é que surgiu e qual foi a importância, o quanto isso é importante, ou foi importante e tem sido importante para a Tron. Hoje nós estamos aqui falando de grandes pilares, né, que fizeram a mudança, digamos, do rumo da nossa empresa. Então Sim. Isso é muito importante para que as pessoas entendam um pouco mais. E a cada momento que você participa de um novo desafio, e o do Instituto, né, do Gintec, foi tão importante, como eu disse, aquela rejuvenescida. Porque com o passar do tempo, as pessoas vão ficando mais conservadoras, né, mais metódicas e tudo mais. E às vezes elas começam até a querer ficar numa certa zona de conforto. Mais ou menos assim, toda a energia que eu tinha veio da juventude e tal, e com o tempo eu vou ficando mais conservador, mais reservado, e conosco foi diferente. Nós sempre fomos em busca de grandes desafios, e a cada desafio a gente conseguia mais energia para os próximos. E o mercado, os nossos clientes, por confiarem muito na empresa, as nossas soluções, eles eram demandados, eles eram questionados pelos clientes deles. O contador, ele recebia ele tinha assim, os clientes perguntavam: eu preciso de um sistema, ou o próprio contador sugeria para o empresário: você precisa ter um sistema para fazer a gestão, ajudar na gestão da empresa. E aí o empresário perguntava para o contador: você tem alguma empresa que tem um RP, um sistema de gestão empresarial para indicar? E aí o contador fala: poxa, confio na Tron. Sim. Gosto da Tron. Qualidade atestada e comprovada. Eu vou falar com a Tron. E aí o que eles falavam? Você tem um RP? Eu falava não. Ele falou: então você poderia desenvolver um. E não fazia parte, né, do nosso projeto. E eu me lembro muito bem quando eu convidei o Gelson falou o seguinte: eu topo, mas se você não fala em desenvolver o RP, se você fizer isso, eu tô fora. Lembra disso? Lembro demais. Então, e mas aí tinha nós... um porquê, né? É um troço difícil demais. Exatamente. É um Boeing, é um trem muito gigante. Complexo. Quando você está chegando perto, o seu concorrente avançou. Então nós tentamos algumas alianças estratégicas para ter um parceiro, né, que tivesse um RP integrado ao nosso sistema e que nós pudéssemos oferecer aos nossos clientes e eles para os clientes deles. Algumas parcerias, elas foram assim, nós tivemos bons momentos, mas nenhuma conseguiu atingir o objetivo que a gente esperava. Faltava alguma coisa, exatamente. E numa das andanças do Clayton,
Ia falar Cleiton, pra gente agradecer. Nosso querido Cleiton, diretor da Tron de Rio Verde. Uma deferência especial para ele. O Cleiton, ele estava em um evento no Nordeste, em Recife, um evento contábil, e lá estava a OMI participando através de um stand neste evento. Ele gostou e apresentou. Falou, olha, essa empresa aqui tem um ERP muito avançado, leve, dinâmico, moderno, de visual agradável, de fácil usabilidade. E aí ele nos apresentou. Acho que vocês devem olhar para isso. Exatamente. E ali nós começamos a olhar, conversar e negociar com a OMI. E em 2016 nós fechamos essa parceria. Então nós temos algumas franquias, né, da OMI, nós temos lá em Uberlândia, em Goiânia e na capital do Pará, em Belém. Então nós somos franqueados da OMI. E aí, naquele momento, mais uma dose de jovialidade, mais uma dose de impetuosidade, mais uma dose de ousadia, porque assim é a OMI. Então, através do Marcelo Lombardo, nós passamos a consumir uma transfusão, né, de sangue, passamos a consumir esse novo ambiente. E aí nós pudemos falar para os nossos clientes, o tão sonhado ERP chegou. E chegou com força e com muita vontade. Já em 2016, nós iniciamos essa jornada, né, uma jornada muito boa, juntamente com a OMI, e os nossos clientes aceitaram. O produto ele é de uma aceitação impressionante, muito inovador, ele avança bastante, né, em termos de inovação. Ele sempre está surpreendendo o mercado e com muita qualidade e estabilidade. Ele é novo na parte visual, que ele tem uma forma diferente de tratar a jornada, né? Sim, ela é mais próxima de quem opera, daquele empreendedor consegue facilmente olhar. Talvez é uma empresa jovem, uhum, né? Ela tem pouco mais de 10 anos. Então a OMI ela chega, ela não é um produto que foi ajustado, ele foi construído do zero. Não é essa plataforma que foi criada, toda essa arquitetura, toda essa estrutura do produto OMI que já nasce nas nuvens, né? Ele vem do zero. Então isso deixa um produto muito mais moderno do que aquele que é remendado. Trazendo a experiência de muitos anos que Sim, o Marcelo exatamente. e o Rafael tinham em outra operação, né? O Marcelo Lombardo e o Rafael Olmos, eles vieram de outra empresa. O Marcelo tinha a New Age, né? Então ele negocia e o Rafael Olmos trabalhava com ele, e aí os dois fundam a OMI. Para poder pegar tudo que eles achavam que tinha que fazer de certo e sempre começa assim, um novo produto, É sempre assim. A gente tem um produto e tal, se você falar, eu vou começar do zero. Cara, a bagagem que você tem, a experiência, o know-how que você tem não é perdido. Então você já sabe, eu vou ter que começar dessa forma do que fazer uns puxadinhos, né, nesse imóvel. Então é construir do zero. E a OMI significou o que então para nós na Tron? Ela foi um complemento de portfólio? Como é que isso está encaixando essas duas coisas estão encaixando hoje? Que frescor, que inovação, que energia trouxe isso? Então, a OMI ela é muito mais do que o fortalecimento do nosso portfólio. Porque a OMI ela chega, como eu disse, com toda aquela energia, com aquela pujança, com maturidade, porque o Marcelo ele já tinha passado por outras empresas, né? Então o Marcelo já tinha experiência naquele momento, então ele não estava testando nada, ele já veio convicto, ele sabia onde ele queria chegar. Então, quando nós entramos nesse bonde da OMI naquela ocasião, muito mais que fortalecer o nosso portfólio, muitas portas foram abertas em termos de relacionamento para nós. Além de portas abertas, nós absorvemos muito know-how da OMI, e a OMI também absorveu muita coisa das nossas práticas diárias de gestão. Existe essa simbiose, essa troca, né, de informações, de práticas de melhor gestão. Então isso foi muito bom. Então a OMI ela vem para uma grande virada
um próximo passo que nós daríamos para a nossa empresa. Aquela situação, às vezes você está assim numa condição meio que tranquila e você fala, poxa, do jeito que eu estou eu vou ficar. E aí surge um grande desafio, uma grande oportunidade. A hora que você embarca nela, um novo mundo se abre. Assim aconteceu conosco em relação a essa parceria com a Omnia. Talvez valha a pena a gente comentar mais 2 itens para quem está nos vendo. Às vezes até para o nosso time de colaboradores que vão assistir a gente depois. Quer dizer, eu entendo e quero que você complemente isso, é que a gente tem hoje, com a possibilidade desta parceria, com aquilo que nós construímos, um benchmark de gestão, Sim. de marketing e de vendas. Sim, exatamente. Certo? Então isso é que eu acho que né, vale a pena esse reforço, é que a gente tem uma empresa que é top de mercado, em que todo dia nós estamos trocando com ela informação, é isso? Nós estamos falando de uma empresa que hoje ela é considerada a maior empresa de ERP para esse nicho do mercado. Nós estamos falando de uma empresa que tem mais de 170 mil clientes, que é a Omnia. Né? Ela está com planejamento para chegar em 2030 com 1 milhão de clientes. Então a ousadia é a tônica do dia. Então lá eles têm essa ousadia. E com isso, todas essas áreas que você falou, nessa parte de gestão, nessa parte de marketing, nessa parte de vendas, isso também tem elementos de inovação em cada uma dessas áreas que você falou. Somos desafiados todos Exatamente. os dias. Então, e assim, nós não estamos falando somente de tecnologia puramente de produto, mas é de metodologia também. Sim. Nós estamos inovando nas metodologias, nas práticas. Então, às vezes, as pessoas elas pensam assim, se você tem uma prática, você tem uma metodologia, ela assim vai ficar. Gente, tudo muda, tudo evolui. Não dá para você falar que as coisas que aconteceram em 5, 10 anos, elas vão se manter para os próximos 5 ou 10 anos. Tudo isso muda e a gente precisa evoluir sob pena de ficar no passado. Para fechar esse assunto, a Operação Omnia é um puxadinho ou é um negócio? É um grande negócio. Ele não é só um grande negócio, mas ele é um divisor de águas na história da nossa empresa. É isso aí. O Omnia ajudando a gente todo dia a não ficar parado. Sim, nós somos desafiados todos os dias. É isso aí. Então aqui a gente pôde perceber o tanto que essa empresa tem puxado a gente, porque estamos falando de um desafio atual, onde nós temos a operação dessa vertente nossa, que é a Omnia, o quanto ela traz inovação, jovialidade, o quanto ela está puxando a mim e a você para a gente poder crescer, né? E é exigente também. É isso aí. Vamos falar de uma outra grande mudança, que foi a criação, né, de uma joint venture para desenvolvimento do OneFlow. Então, aquilo que nós acabamos de falar agora da Omnia, ela ajudou a impulsionar essa mudança significativa que foi o surgimento do OneFlow, uma joint venture inovadora, onde nós estamos fazendo uma revolução difícil das pessoas entenderem. Hoje de manhã eu conversava com uma pessoa e a gente falou sobre isso, sobre a joint venture. Os caras falaram, como assim? Como é que você junta concorrente e põe tudo num lugar só e isso dá certo? Como é que foi essa construção, Reilly? Como é que a inovação passa por cima de tantas barreiras para que você possa ajudar na construção de uma joint venture com vários concorrentes juntos, apoiados ainda também pela Omnia? Como é que é isso e o quanto isso é importante e quanto isso é um divisor para a nossa empresa? Bom, é mais ou menos o seguinte, né? A gente está num local tranquilo, confortável, zona de conforto, né? Zona de segurança, e nós somos provocados várias vezes, né, para um novo caminho, uma nova direção da empresa. Então, assim, o caminho natural para a Tron, considerando 92, né, até 2016, por exemplo, era aquilo. Nós iniciamos desenvolvendo sistema naquela época, o sistema operacional era DOS, depois nós vamos para linguagens de cunho visual, né, já nós estamos falando de Windows, falando de Delphi. Então essa evolução ela veio acontecendo naturalmente. Né? E o próximo passo para
essa nossa jornada seria desenvolver um produto do zero, nativo, para a nuvem, web, sistema 100% web. Certo. Esse é o caminho natural que nós iríamos trilhar. Já estava muito Começamos claro. a fazer, né, também. Sim, estava muito claro na nossa cabeça. Nós começamos a desenvolver, da mesma forma quando nós tínhamos em DOS, passamos para o Windows, nós desenvolvemos pequenas aplicações que não fosse comprometer o negócio. O núcleo principal. Então a gente faz assim, nós vamos fazer aqui um produto menor nessa linguagem Delphi, lá no início, lá em 2000. Então, aí fazia, testava e tal, entendia se estava tudo aderente, a estrutura estava muito boa para novos avanços. Certo. E assim também nós fizemos com a relação web. Nós tivemos alguns produtos que não era o cerne principal, a nossa suíte principal. Então nós fomos testando isso. Esse seria o caminho natural. E aí o que acontece? É aquilo quando você se permite ao novo. Quando você fala o seguinte, eu tenho toda uma geração que acredita em mim, eu tenho todo um time que acredita em mim, e eu não posso pensar, né, sendo egoísta, né, eu não posso pensar somente em mim. Eu tenho que pensar o seguinte, se digamos que eu sou uma composição, digamos que eu sou ali a locomotiva, que eu vou puxar essa composição, se eu parar, eu vou parar todos os demais vagões, né? Eles vão parar. Então nós precisamos continuar avançando. E nesse avanço, nós, através de relacionamento, de convivência e de negociações, o Marcelo Lombardo, já em 2018, ele me chama para uma conversa. Existe uma possibilidade. Qual seria essa possibilidade? Da união de algumas empresas para a construção de um novo produto. Seria um produto, uma suíte completa, muito moderna, muito inovadora, autônoma, que funcionasse no ambiente web, na nuvem. Então aquilo ali para nós era o seguinte, poxa, mas isso já faz parte do que eu vou fazer. Ele falou, esse é um investimento muito alto, qualquer um pode fazer, mas vai demandar um certo tempo e vocês permanecerão no Oceano Vermelho, sangrento. Então a proposta era, vamos unir forças com outros empresários, concorrentes do setor, concorrentes históricos do setor, né, de software para a área contábil, para que nós possamos desenvolver juntos um novo produto. Olha, aquilo para o empresário mais vaidoso, mais preso, mais apegado às suas próprias soluções, aquilo é uma heresia. Aquilo não faz parte. Distante do que eu quero fazer, né? Isso é a cabeça deste conservador. E nós fomos rejuvenescendo aos poucos, nós passamos por programas de inovação na empresa, nós tínhamos a certeza, e assim aconteceu na nossa jornada, Gelson, de cada etapa que por mais ou menos que eu me ausentasse da empresa, em busca de novos horizontes, novos desafios, a certeza é que as coisas estavam muito bem. Por quê? Nós tínhamos um time que dava respaldo, que me dava, neste caso, segurança para eu prosseguir. Não apenas isso. Um time que sempre torceu, porque sempre acreditou. Esse time ele sempre fala o seguinte, vai para esse novo desconhecido, que aqui nós vamos segurar essa onda. Nós vamos fazer acontecer juntamente com você. E aí nós fomos negociar. Então nós entramos juntamente a OMI capitaneando. Por que a OMI? Porque a OMI ela era a única empresa que não era concorrente. Ela era o elo de ligação com as outras 4. Tron, com a SCI, com a Mastermac e com a Fortes. Então essas 4 empresas elas já tinham um relacionamento com o Marcelo Lombardo da OMI. Então ele foi meio que o cimento, o amálgama dessa composição. Então nós tivemos algumas negociações,
né? As propostas eram muito boas, nós estávamos muito animados. Ele sabia que todo mundo tinha a mesma dor. Exatamente, todo mundo a mesma dor. E qual era essa dor? Construir um sistema novo, exatamente. Né? A Mastermac e a Tron, elas são as mais jovens dessa união, exceto a OMI. Sim. Né? Mas, inclusive, elas são do mesmo dia, 1º de abril de 1992. É uma grande coincidência. Grande. Então, nós estamos falando de concorrentes históricos. Nós estamos falando de 3 décadas concorrendo. Só que o que motivou e o que fez com que essa união desse certo e que surpreendesse a todos do mercado? Valores, princípios, respeito ao longo dessa jornada de concorrente. Entendeu? Então essa concorrência nossa ela foi muito respeitosa, foi leal, não foi aquele jogo baixo. Fura-olho. Não foi. Então ao longo de todos estes quase 30 anos até então, depois ele transformaria em 30 anos, né? Nós tivemos esse respeito mútuo, né? Além de coincidir valores e princípios. Então era muito próximo, então facilitou demais. E nós estamos falando de uma união e de uma sociedade, né, de 6 anos, né, 2018 para 2024, né, final de 2024, nós completamos 6 anos de sociedade. Então, assim, isso veio assim, mostrar para o setor, mais uma vez, que quando você está junto de bons, você fica muito melhor. Então, o que nós vimos? O que é que eu percebia? Eu observava fatos históricos, né? Fatos históricos de muitas empresas que resistiram à mudança, que resistiram ao novo e que elas já não estão mais aqui no nosso dia a dia. Nós vamos falar de exemplo da Kodak. A Kodak, ela não quis lançar uma máquina digital imaginando que aquilo mataria o próprio negócio, que era vender filmes. Nós estamos falando de uma Blockbuster, que ela era a empresa que dominava o mundo em termos de locação de ou fitas de VHS ou de CDs e DVDs, né? E aí nós viemos com essa pegada. Nós precisamos dar esse passo. Nós precisamos, inclusive, de pensar em exemplos como a IBM, que a IBM veio com grandes transformações. A IBM ela dominava o mercado de mainframes. Aí depois a IBM, quando chega a onda dos PCs, dos computadores pessoais, com a chegada da Microsoft, da Apple e tudo mais, né, especificamente nesse caso, Microsoft, ela entra nessa onda, ela começa a fazer investimentos exatamente para essa parte de PCs. Depois ela percebe que o mercado dela, a IBM, seria a prestação de serviço. Então ela vai pivotando, que é o termo que a gente aprendeu no mundo das startups, né? Ela foi pivotando e cada mudança ela foi crescendo. Então eu me inspiro nestes exemplos, tanto de sucesso quanto de fracasso, para que a gente possa dar um direcionamento. Então ali nós estávamos consolidando uma joint venture e ali estava nascendo, naquele momento, começava a história da nossa OneFlow. E o que tem lá no OneFlow? Como é que é? O que está saindo dessas 4 empresas? Que produto é esse? Como eu disse, de uma maneira muito simples, né? É um sistema moderno, é uma suíte contábil, escrita do zero, com todas as técnicas e ferramentas de ponta modernas, utilizando os famosos robôs, né? Que possam dar uma dinâmica, uma celeridade na execução de muitas tarefas, mas uma coisa muito importante. Então nós estamos falando de sistema, de ferramentas, de novas tecnologias, mas o mais importante é que nós temos um comitê técnico, quer dizer, cada uma das empresas sócias da OneFlow, dessa nossa joint venture, cada uma empresa dedicou o que tem de mais precioso, que são as pessoas, para que elas pudessem, através de um comitê técnico, decidir
o que de melhor poderia ter naquele produto. Quer dizer, a experiência da Tron, a experiência da Mastermark, a experiência da Ford, a experiência da SCI e da Omni, o que é que cada cabeça pensante, né, que são as maiores preciosidades das empresas, são as pessoas, o que elas podem contribuir para que o OneFlow seja o produto diferente, o produto inovador, o produto moderno. Então, essa interação existe. Isso fez com que essas empresas concorrentes elas se aproximassem. Não apenas a nível de diretoria, porque tem aquele momento que a diretoria ela se reúne para chegar ao momento de ter a joint venture. Mas após isso, nós temos todo o nosso time que se relaciona. Né? No primeiro momento era meio compulsório, né? Eles vão participar de uma reunião. Hoje não. Quando você menos espera, você escuta um outro colaborador falando: eu tive reunido com o pessoal da Fortes, ou da OMI, ou da SCI, hoje da Kivo, né? Mastermark, depois ela faz o rebrand, então agora ela chama Kivo. Então, isso para nós tem um valor impressionante. Ou seja, o nosso time está mais uma vez jogando conosco, ao invés de falar o seguinte: eu estou trabalhando na concepção de um produto que vai ser nosso concorrente, eu não vou ajudar. Não, isso não aconteceu em nenhuma. Todos estão muito empenhados nisso. O que nós percebemos é que novas oportunidades já estão surgindo para que a nossa empresa fique cada vez mais fortalecida, mesmo com a chegada da OneFlow. Acho que vale a pena a gente fortalecer aqui para quem vai conhecer essa história tão bacana. Duas coisas. Primeiro, a Omni não era uma empresa do setor contábil. Qual foi a contribuição dela para ajudar isso a andar? Além, óbvio, do Marcelo ter percebido isso, vou te lembrar, mas você comenta aí. O que ela entrou como contribuição da contrapartida? O framework. É importante a gente lembrar exatamente isso. Nós estamos falando de uma plataforma, mas o que fortalece, um olhar visionário do Marcelo Lombardo, é que é lógico que todos que entram em uma joint venture, uma sociedade, uma parceria, elas visam o crescimento de todos. Né? E não bastava ter um produto que fosse crescer às quatro e a Omni não. Então, para a Omni também, a OneFlow chega com uma muito mola, relevante. Ela chega com uma mola propulsora para os negócios da Omni. Porque ela tem sustentação no segmento contábil. Ela trabalha, a base dela é o sistema contábil. Então, os contadores são multiplicadores de negócios para a Omni. Então, naquele momento, a Omni ela vem com uma contribuição impressionante. Né? Quer dizer, nós tínhamos uma plataforma doada para essa nova joint venture, para que nós pudéssemos construir em cima dessa plataforma, né, o OneFlow. Então, quer dizer, em termos de tecnologia, nós já tínhamos esse avanço conquistado. Então, nós não estamos falando assim, nós começamos ali naquela hora do zero. Não. Sim. Nós começamos em cima de uma plataforma que já tinha alguns anos de desenvolvimento. Então, essa plataforma ajuda a OneFlow a chegar no estágio atual de modernidade e de inovação. Para dar um exemplo prático disso, imagina, a parte fiscal já estava construída. Sim, exatamente. Então, é isso que a gente falou, a contribuição da Omni com o framework, quer dizer, que tinha uma base para o desenvolvimento de sistemas que fez com que a gente ganhasse uma proporção muito grande. A escala adiantou, escalou. Então, beleza, essa é uma coisa. E talvez o outro comentário que eu queria que você falasse, se é bom de lembrança, é que quando a gente começou e sentou, primeiro sentar os concorrentes juntos já não era uma tarefa simples. Sim, não era simples. Existia uma vaidade não só sua, sim, pelo nome Tron, pela marca Tron, mas lá atrás isso começou imaginando que cada um ia ter seu produto. Fala só um pouquinho sobre isso para a gente fechar esse bloco. É uma forma de fazer com que as pessoas, que os sócios da empresa que fariam parte daquela joint venture, para que eles fossem mais receptivos, mais abertos a ouvir as propostas. Naquele momento era ouvir. Então o Marcelo, eu ainda falo assim que o Marcelo, aquela foi a grande sacada para que a joint venture pudesse começar. O Marcelo ele fala o seguinte: nós vamos desenvolver um produto, esse produto vai ser white label, e aí a Tron vai ter o produto Tron, a Mastermark o produto Mastermark, a SCI o produto SCI, e a Fortes vai ter o produto dela, Fortes.
um selo contábil com o nome, cada um da sua. Então aquilo, porque quando você chega e fala assim, não, agora não vai ter mais o sistema Tron. Aí você resiste naquela hora, né? Então você fala assim, não, assim? não faz sentido, né? A empresa que nós construímos, tal, a questão da vaidade, do ego, você fala, não vou topar essa parada. Então o Marcelo, quando ele fala isso, todo mundo ficou mais aberto a ouvir. Aí fomos ouvindo. A partir do momento que foi evoluindo a construção do produto, nós fomos tendo reuniões mensais. Nós deslocávamos, todos os sócios iam para São Paulo, todos os meses tinham reunião presencial, e a gente ia negociando e percebendo a evolução do produto. Até que chegou uma virada, né, onde nós decidimos que seria novo produto com a marca própria e não seria um produto white label, mas que todas as sócias poderiam ter o produto incorporado no seu portfólio. E a base de sustentação foi isso que você falou lá atrás, quer dizer, à medida que se foi avançando nas reuniões com os sócios e foi vendo, constatando que princípios e valores eram parecidos, fazia sentido ter um único produto, é isso? Sim, fazia muito sentido. Mas também nós fomos avaliando as dores que nós teríamos quando isso fosse ser um produto white label, a complexidade que seria, isso ia complicando. 4 marketing. Exatamente, suporte diferenciado. Então, quer dizer, isso ia pesar bastante. Então, os investimentos eles seriam cada vez mais pesados. Mas como essa relação, essa afinidade, essa proximidade, principalmente a confiança mútua, fez com que a gente desse passos significativos para transformar no que é hoje a nossa OneFlow. Que história, hein? Que história. Quando que alguém imagina que 4 concorrentes assim que de décadas, né, de praticamente 30 anos todos estariam juntos, Exatamente, sentando à mesa para a construção de um produto? História marcante, pessoal. Reiro, vamos lá agora falar de uma coisa muito importante, essa para fechar esse dia legal aqui. Vamos falar sobre reflexões sobre o setor e o futuro da nossa empresa, da Tron. Então, quando a gente olha para trás, que aprendizados que a gente viu dessa jornada e como é que você enxerga o futuro da Tron e do setor de tecnologia? O que deve acontecer, o que já está saindo de dentro da empresa, o que a gente está pensando, o que está sendo desenhado para a Tron e que você imagina que vai acontecer com o setor de tecnologia? Bom, nós temos, como você falou, olhando para o passado, como é que foi essa evolução, quais são as lições, como é que eu enxergo isso. E eu acredito, sim, que um grande exemplo que a gente pode trazer, uma grande lição, um grande aprendizado, né, é a valorização das pessoas. Show. Então, os nossos colaboradores são essenciais na construção de qualquer produto e no enfrentamento de qualquer novo desafio. Então, as pessoas que estão conosco, que passaram ao longo dessa jornada da empresa, alguns que já não estão mais conosco, eles sempre foram uma energia diária, aquela dose diária de energia para que nós pudéssemos avançar. Mas também um grande aprendizado, né? Inclusive eu falo isso muito para os meus filhos, que é a questão de relacionamento. Se você for observar ao longo dessa jornada, né, a cada uma das etapas, o relacionamento falou muito forte. Sim. Seja na construção do sindicato, seja da associação Contec, seja da participação na decisão de políticas públicas do município e do estado, seja na presença e na participação efetiva no estado, né, e nas políticas públicas, seja na criação e na atração de um instituto de inovação para o nosso estado, desenvolvendo esse setor, que tudo isso é fruto de relacionamento. Sim. Às vezes, muito mais do que o capital financeiro investido. Que às vezes, quando você tem cabeças pensantes unidas, você traz soluções. Então é muito importante isso. O relacionamento ele é muito importante. Então, relacionamento, tanto com o time que ali está, porque você tem que ter uma relação muito clara, transparente, de que eu vou ali, mas eu volto. Sim. Não tem isso. Às vezes o pai fala para o filho, olha, fique em casa,
Que o papai vai ali no supermercado, ou vai no cinema, ou vai ao shopping, mas o papai já volta daqui a pouco. Então é isso. Confia. É aquela confiança, né, que existe entre as pessoas. Então as pessoas sempre confiaram naquilo que aguarde. Acontece também das pessoas não terem uma percepção do que está acontecendo. Isso é normal. Isso é legítimo. Não são todos que às vezes têm a obrigação de compreender o que está sendo construído. Então, quando nós começamos a investir em projetos de inovação, na contratação de empresas que pudessem implantar processos e projetos de inovação na nossa empresa, e também para que nós pudéssemos abrir a nossa mente, para que nós pensássemos o futuro da empresa. De que forma? O novo está chegando e nós precisamos fortalecer um ecossistema, não ficar apenas preso a uma suíte, a uma solução. Nós precisamos balancear, nós precisamos criar soluções que venham trazer resultados efetivos, práticos, dinâmicos para o setor contábil e para as empresas. Assim nós vamos desenvolver a economia do nosso país também. Então, esse pensamento, quando você começa a abrir, às vezes as pessoas podem ficar com receio, né? Então, tem aquela, parafraseando aqueles textos que quando o rio vai se encontrar com o mar, tem aquele receio que o mar é muito maior, mas ele vai ao encontro e as coisas acontecem e ficam muito maiores. Então, a nossa história foi mais ou menos assim, desde aquele primeiro momento que uma empresa desconhecida é abordada por um empresário para que ela pudesse fazer parte da construção de uma entidade. Então, todos os desafios foram muito bem aceitos e nós fomos, ousamos e superamos todos os obstáculos, alguns mais difíceis, outros não. Então, veio essa parte de inovação. Nós fomos desenvolvendo esse lado criativo, investir em inovação, com um apoio muito forte também da nossa universidade federal, através do CEA, né, do Centro de Excelência de Inteligência Artificial aqui no nosso estado, e de outras empresas que tinham o cunho de implantar processos e projetos de inovação na nossa empresa. E nós fomos experimentando tudo isso. E hoje nós temos um ecossistema que está aparecendo, está aflorando, as pessoas estão começando a perceber, né, o quão importante que vai ser o papel da Tron nesse novo momento com a chegada de outras empresas que está fortalecendo cada vez mais a nossa empresa. Que tipo de empresa? Vamos fazer propaganda do que está para frente por vir aí. Vamos dizer o que aconteceu agora recente aí que mostra essa força aí. O contador, ele confia na Tron. Uhum. Então ele procura a Tron para melhorar o que ele precisa de forma direta, para que a gestão do escritório de contabilidade da empresa contábil ela melhore, e também procurou para os clientes que sempre confiaram nos contadores. Então é a cadeia de confiança. Certo. Então os clientes dos contadores confiam no contador, procura ele. Aí quer uma solução. Buscamos a solução. A Omnia. Sim. É uma empresa em franco crescimento. Certo. Né? E a Tron evoluindo. A Tron desenvolvendo, a Tron inovando, a Tron crescendo. Aí a Tron investe num produto que seria o futuro, em termos de suíte, de cada uma das sócias. Então hoje nós temos um produto muito moderno, que atende uma camada das empresas, né, com essa qualidade que eu acabei de falar. E mais uma vez nós estamos provendo o setor contábil com soluções inovadoras. E já o spoiler às vezes de uma situação, nós também, através de um projeto que iniciou dentro da Tron Informática, um trabalho como se fosse uma incubadora, nós pegamos um produto do nosso portfólio e transformamos ele numa empresa para a criação de um novo produto. Esse novo produto, ele não é apenas uma evolução de um produto, é a criação de um novo produto do zero, que é a Pontua. Nós vamos em busca da liderança de mercado. Líder em inovação, né? Exatamente, que é a Pontua. Então a Pontua é mais uma empresa, é mais uma solução que compõe esse ecossistema, que nós teremos grandes novidades em outros aspectos também, enriquecendo cada vez mais o portfólio da Tron, mas sempre provendo o mercado com soluções, porque eles confiam em nós e nós temos que retribuir essa confiança através de produtos de altíssima qualidade, levando o complexo para algo muito mais simples. E talvez para fechar,
que óbvio que todo mundo que está vendo a gente aqui tem uma expectativa sobre isso. O que é que está acontecendo dentro da Tron e talvez o que vai acontecer para o setor de TI com o uso de inteligência artificial? A inteligência artificial, Gelson, é importante, assim, muito importante essa sua abordagem, porque o que a gente escuta é o seguinte: a inteligência artificial chega para deixar as pessoas mais preguiçosas, mais emburrecidas. Com certeza, né, muitas pessoas que aqui estão nos ouvindo, assistindo, eles não estavam lá naquela época ainda, que nós iniciamos com o computador. Eles falavam as mesmas coisas. Uhum. O computador vai deixar a pessoa mais lerda, né? E a gente percebe o avanço da humanidade. A humanidade, ela não está caminhando para trás. Muitas pessoas falam, mas no meu tempo era melhor. Gente, melhor nada. Televisão era preto e branco, gente. Ou não existia televisão. Então, toda a evolução, todas as transformações, todas as revoluções, desde do controle do fogo até agora, com a chegada da inteligência artificial, nós estamos evoluindo. Na minha opinião, né, eu encaro a inteligência artificial como mais uma ferramenta. Ela chegou para a sociedade, chegou, no caso, para mim também, e hoje eu utilizo as ferramentas, as opções que nós temos de inteligência artificial para refinar aquilo que eu faço, para melhorar aquilo que eu faço, porém, eu sou mais exigido ainda. Porque eu não sou do tipo da pessoa que eu vou aceitar 100% o que ela fala. Eu quero validar. Eu quero entender o que ela está me sugerindo. Às vezes eu submeto alguma atividade para que os famosos chat GPTs e todos os seus concorrentes podem trazer como resultado para mim, só que eu vou pesquisar. Então, com a chegada dessas ferramentas, nós não estamos falando aí dos agentes, nós não estamos falando das nossas possibilidades de programação, eu estou falando daquele uso que toda a sociedade hoje está tendo acesso. Né? Então, está fazendo com que eu estude cada vez mais, que eu aprofunde mais, e com isso eu estou adquirindo mais conhecimento. Eu estou evoluindo o lado da inteligência humana e não apenas ficando dependente da inteligência artificial. Acho que vale a gente falar, não vamos entrar em detalhe grande, mas a gente falar de uma iniciativa espetacular que a Tron está fazendo, que a gente está fazendo, que é essa aproximação, você citou agora há pouco, sobre a aproximação com a Universidade Federal do Estado de Goiás, que é um exemplo, né, que é uma referência em inteligência artificial. Foi a primeira turma de formação, onde tem professores e uma base histórica lá grande de referência realmente em inteligência artificial. A gente, pelo menos superficialmente, falar dessa vinda desses especialistas, né, desse projeto com o CEI, o Centro de Excelência em Inteligência Artificial, que a gente trouxe para dentro da nossa empresa, procurando já melhorar processos, de trazer esta aproximação de uma forma profissional, não só experimental, que nós estamos fazendo. Acho que valia a pena, pelo menos, dar uma pincelada nesse item. Então, eu não poderia jamais deixar de citar, né, uma pessoa que ela é fundamental nesse momento, tanto para a Tron, quanto para a cidade, e para o estado e para o Brasil. É muito importante isso. Nós temos um relacionamento de muitos anos. Quer dizer, o professor, o doutor Celso Camilo, ele é aquela pessoa que veio fazendo o essencial, às vezes o básico, para que as coisas pudessem acontecer. É aquela situação do imediatismo, não cabe aqui. Então, às vezes, você começa lá no passado, às vezes você pode ser motivo de chacota, de piada, que isso não vai acontecer, né, e tudo mais. E aí, me remete também ao ano de 2005, quando o Giovanni Felipe fala que a gente não se conhecia, não se reconhecia. Quer dizer, aquele complexo de vira-lata, que o nosso é pior, gente, nós estamos falando de professor doutor Celso Camilo. Nós estamos falando da primeira turma formada aqui no Brasil, não é de Goiânia, de Goiás, não é do Brasil, de inteligência artificial. O CEIA é o maior da América Latina, tem muita representatividade. Então isso é importante que as pessoas saibam
o valor que nós temos aqui na nossa região. E nós precisamos dar valor, nós precisamos dar crédito a isso. Nós precisamos de reconhecer a importância das pessoas. Mais uma vez, a importância das pessoas que eu sempre falo. Então, com essa aproximação, com o relacionamento, o Celso Camilo ele foi trazendo ao longo destes últimos anos alguns programas, alguns treinamentos, né, algumas interações, muito solícito, muito disposto, muito disponível e com muita vontade que o desenvolvimento chegue para todos. O Celso também teve experiência na área política, ele foi secretário de Ciência e Tecnologia do município, então ele sabe também como é que funciona essa parte pública, política. Então, o professor Dr. Celso Camilo, ele traz esse conhecimento, mas também relacionamento. Ele é peça fundamental para que a gente pudesse entrar de uma maneira, às vezes, mais suave, né? Aquela estrada pavimentada, para que a gente pudesse iniciar. E nós estamos com alguns experimentos na nossa empresa, fazendo alguns investimentos, projetos pilotos, que agora já não é mais um projeto piloto, ele já está tendo um grande avanço, com mão de obra qualificada da nossa região. Nós temos que ter orgulho do que nós estamos construindo, porque nós estamos construindo com pessoas que fazem diferente e são pessoas da nossa região. Eu falo isso com muito orgulho e com muita paixão, ver essa transformação que a empresa está passando. Então, o que o Rei está dizendo, só para complementar, quer dizer, o futuro da Tron e até do setor de tecnologia está passando por aí, quer Sim, dizer, nós exatamente. temos isso à mão. E dentro da Tron, então nós temos hoje programas formais, em que a gente está aproximando esses profissionais que são especialistas na área de TI para nos ajudar em soluções com os nossos produtos, com os problemas que nós estamos lá para gerar ou novos produtos, né, ou novos serviços. Então a gente já está implementando isso. Quer dizer, o futuro da Tron e o futuro do setor de TI passa por essa expectativa da criação de novos produtos, da criação do uso, né, de tecnologia apoiada em inteligência artificial. Acho que isso é, né, o que a gente enxerga como o futuro da Tron. Exatamente. E como o futuro do setor de TI. Isso. E quando essas novidades vierem à tona, mais uma vez, tanto os concorrentes, os parceiros, o setor vai se surpreender. E eu tenho absoluta certeza que os nossos colaboradores vão se encher de orgulho de tudo que está sendo construído. É muito bom isso. Bacana. Enquanto a gente conversava, eu fiz uma anotação. Nós dois já conversamos sobre esse assunto e eu queria dar crédito para o Walter Longo num vídeo que eu vi, porque o Rei falou aqui de um assunto, quer dizer, a gente usa algumas ferramentas que estão à disposição de todos, que é o caso do ChatGPT e todos os concorrentes que vieram depois, mas para que você obtenha bons resultados, essa é uma frase, eu não lembro exatamente como ele falou, mas é para você obter bons resultados, é para quem tem repertório. Então, quando a gente, nesta fase, eu não sei como é que vai ser à frente, porque tudo muda, mas para hoje, você usar bem uma ferramenta de inteligência artificial, se você não tiver repertório, o que significa repertório? É você saber perguntar, é você saber explorar, você vai obter conhecimento raso. Saber validar também, né? E se você tiver, então, um repertório, sei lá, uma experiência de vida sobre negócios e tal, você vai tirar grandes insights e grandes resultados que estão lá. É isso, Rei? Exatamente. Ou você vai dar um salto ou você vai ser engolido. É isso aí. É isso aí. Então tá, joia. Esse é o que a gente tem pelo futuro da Tron e para o futuro do setor de TI. Bom, Rei, primeiro te agradecer mais uma vez por compartilhar histórias e insights que tira a gente da zona de conforto e leva para outro lugar, faz a gente pensar, faz a gente refletir sobre essa história de construção, de tijolinho por tijolinho. A gente viu que isso não é da hora, né, de uma hora para outra que isso acontece. Existem são muitos anos, erros e acertos para que a gente chegue lá. Então, queria te agradecer por mais uma vez poder inspirar os colaboradores da nossa empresa, as pessoas que assistem o nosso canal, que vão ver esse podcast. E para a gente, antes de encerrar, eu queria que você trouxesse uma mensagem para os empreendedores, para os profissionais do setor de TI, para os colaboradores da nossa empresa, deixasse uma mensagem final aí para inspirar essa turma, para poder fazer a gente refletir de uma forma diferente. O que você deixa para a gente de mensagem aí? Então, Gelson, eu vou reforçar aquilo que eu sempre tenho dito, né? Que é essa parte de relacionamento. Foi através do relacionamento que nós fomos construindo cada uma das etapas, nós fomos superando cada um dos obstáculos,
né, que foram surgindo ao longo dos anos. E mais do que isso também, é você se dedicar, né, ao novo, aos estudos, investir em você mesmo, né, que você precisa aprofundar, não ficar parado no tempo em termos de conhecimento, adquirir novos conhecimentos através de estudos, de leituras, de participação de congressos, de eventos. Então essa parte de relacionamento é muito importante. Sabe por quê? Porque foi através disso que eu me sentia cada vez mais motivado. Mas muito mais ainda é quando eu percebia que enquanto eu dava aquele passo, o meu time estava vibrando. Ele estava torcendo para mais esse passo que eu estava dando. Alguns, às vezes, poderiam não estar nessa mesma vibração, mas eu compreendo perfeitamente isso. É aquela questão, às vezes, do receio, do medo, do novo. Mas a maioria sempre acreditou nas ousadias ou, às vezes, maluquices da vida, né, que às vezes poderia ser, né, de enfrentar e tudo mais, mas eu estava ali sabendo que a cada grande passo que eu iria dar, eu sabia que eu tinha pessoas acreditando, confiando e torcendo por mim. E eu jamais poderia frustrar essas pessoas. Eu jamais poderia parar no meio do caminho, fazendo com que eles também não evoluíssem. Então é mais ou menos isso. É você investir em relacionamento, em conhecimento e retribuir toda a confiança e credibilidade que as pessoas depositarem em você. É isso aí. Sensacional. Bacana demais. Obrigado mais uma vez pelo seu depoimento rico, que só faz a gente ficar motivado para seguir em frente. Valeu. Com certeza. Grandes desafios vamos enfrentar juntos. É isso aí. Obrigado.